importante a gente deixar muito claro, né, o fundamento, tanto o fundamento de ordem jurisprudencial, quanto o fundamento de ordem legal para o controle de mérito e o controle judicial dos atos administrativos. Legal? Né? Principalmente para o controle administrativo dos atos que são praticados pela administração. E nesse sentido, a gente vai até a súmula 473 do Supremo. Bacana? Já é uma súmula bem antiga, mas é uma súmula que cai muito em prova. Nós vamos entender o que está dizendo aqui o Supremo e nós vamos decorar. Tá legal? Então a gente vai entender e a decoreba também faz parte. Nós vamos fazer isso tudo aqui nessa videoaula. Olha só. Quando a gente fala em controle administrativo dos atos, né, controle administrativo dos atos praticados pela administração, temos que nos lembrar principalmente dessa súmula 473, que diz o seguinte, olha só. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Diz ainda o Supremo, né? Olha que bonito. Porque deles não se originam direitos, né? De ato ilegal não se origina direitos. Tá legal? Então, até aqui, meus amigos, até aqui nessa barrinha, o Supremo está aqui dentro, ó. Está aqui nesse quadradinho azul. No controle de legalidade exercido pela própria administração pública. Legal? Então, aquilo poderá resultar na anulação de atos ilegais. Beleza? Por outro lado, a administração também pode revogar atos administrativos, mas aqui não é por motivo de ilegalidade, por motivo de vício. Bacana? Pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Bacana? Então, isso aqui a gente, né, como um mantra, a gente tem que conhecer e ter isso aqui realmente correndo nas veias. Né? A administração pode anular e a administração pode revogar. Anular quando tem vício, revogar por conveniência e oportunidade. Beleza? Daudi, como é que é aquela história do pode e do deve? Olha só, pessoal, em primeiro lugar, reparem, olha o verbo utilizado aqui na súmula 473. A administração pode anular atos ilegais. Bacana? Este pode aqui, amigos, ele tem significado de poder, dever. É isso aí. A administração pública, em muitos casos, ela terá o dever de anular aquele ato. Né? Sobretudo, atos com vícios insanáveis. Bacana? Mas, fato é que o Supremo utilizou esse vocábulo pode. Bacana? É pode com significado de poder, dever. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, o que vai cair na sua prova é a transcrição dessa súmula 473. É a banca e o examinador dizendo, olha, a administração pode anular atos. E a gente vai dar isso como correto, né? Porque é letra de lei, né? Letra aqui de súmula. Tá legal? Agora, você tem que ficar atento, né? Tem que ter um espírito ali de presença de prova. Por quê? Tem algumas poucas questões em que o examinador vai diferenciar ali o pode com o deve. Tá legal? Então ele vai ficar fazendo ali joguinho de palavra, pode, deve, pode. Né? E aí você vai ter que ter aquela presença para perceber que o que ele está querendo naquela questão é justamente a distinção entre o pode e o deve. Tá legal? Mas, não sendo, nós vamos detalhar isso mais à frente, mas não sendo este o caso, né, a gente vai dar como correto o pode anular. A administração pode anular. Tá legal? Muito bem, pessoal. Nós lemos juntos aqui a súmula 473 do Supremo, que é algo que vale para toda a administração pública brasileira. Mas é importante também a gente conhecer o que diz a Lei Federal 9784, que é a lei do processo administrativo federal. E ela, lá no seu artigo 53, ela vai dizer o seguinte, né? Vamos ler juntos aqui. Olha só.
administração, olhem só o verbo que foi usado agora. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Bacana? Ou seja, tem vício, tem ilegalidade, caberá anulação. E pode, olha só, outro verbo, pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Legal? Então, praticamente, né, uma transcrição do que disse lá o Supremo, né, aqui na Lei Federal 9784, com uma principal distinção. Olha só, aqui abaixo, o que o legislador pressupôs é que a anulação do ato é um dever. Legal? Ele utilizou a palavrinha deve, ao passo que no controle de mérito, a revogação, já que é um ato discricionário, aqui seria uma mera faculdade, algo discricionário ao gestor público. Legal? Aqui é um detalhe, né, algo que a gente deve conhecer também, porque algumas questões vão buscar justamente essa distinção entre o deve e o pode. E aí, quando na questão, né, o examinador começar a mesclar esses dois verbos, aí você já se atente e fala, opa, aqui o que ele está querendo não é a súmula 473, aqui como ele está trazendo o pode e o deve ao mesmo tempo, o que ele está querendo aqui é o que diz a Lei 9784. Tá legal? E a Lei 9784 basicamente nos diz que, havendo ilegalidade, é dever do poder público reconhecer e anular o ato. Por outro lado, havendo uma mera inconveniência, uma mera falta de oportunidade, aí não seria dever de revogação, seria uma mera faculdade, pode revogar. Tá legal? Então, atentem-se aí para essa distinção, né? Na súmula 473, pode anular, pode revogar. Na lei 9784, deve anular e pode revogar. Bacaninha? Muito bem, pessoal, mas tem outros pontos que nós precisamos comentar aqui com vocês. É o seguinte, olhem só, nós vamos trazer aqui duas regrinhas que valem tanto para revogação como para a anulação de atos administrativos. Que é o seguinte, se o desfazimento daquele ato, mediante anulação ou revogação, tanto faz, se o desfazimento de ato vai afetar a esfera de direitos de determinada pessoa, amigos, se afetou o direito, é necessário que eu dê uma oportunidade para aquele interessado se manifestar, né, eventualmente produzir provas, trazer novas alegações, enfim, fazer o contraponto. Então, afetando esfera de direitos do interessado, né, torna-se essencial que a administração pública dê o contraditório, oportunize ali, né, garanta ali a ampla defesa antes de anular ou antes de revogar um ato administrativo. Legal? E também, seja anulação, seja revogação, existe aqui o chamado dever de motivação. É isso aí. Se a gente vai lá na Lei 9784, na Lei Federal, lá no artigo 50, nós vamos perceber que o ato administrativo que importe anulação, que importe revogação, legal? Lá o legislador traz também a suspensão, a convalidação, mas enfim, tratando-se de anulação, revogação, bacana? Concede ali o contraditório ampla defesa se afeta interesses de terceiros, né? É interesse ali daquela pessoa, né? Do interessado, e além disso, deve necessariamente motivar o ato de anulação, o ato de revogação, dizer o porquê, né? Colocar realmente no papel as razões de fato e de direito que levaram a administração a retirar aquele ato do mundo jurídico. Bacana? Então nós vimos aí o fundamento legal jurisprudencial do controle administrativo,
né, que pode se dar ali em relação ao mérito ou em relação à legalidade, súmula 473, lei 9784, bacana? E aqui, né, nós vamos detalhar para vocês também, né, desde logo, uma diferença importante entre o desfazimento por anulação e o desfazimento do ato por revogação. É o seguinte, olha só. Nós vamos desenhar aqui duas linhas do tempo. Legal? Nós vamos desenhar duas linhas do tempo para nós examinarmos os efeitos de uma anulação e os efeitos de uma revogação. Bacana? Olha só. Imagine o seguinte. Imagina que foi praticado um ato administrativo. Legal? Foi praticado um ato administrativo aqui que concedeu, imagine aí, concedeu aquela licença para tratamento de interesse particular. Bacana? Esse foi o ato administrativo, né? Um ato discricionário, concedida a licença a critério da administração pública. Bacana? Então, nas duas situações, o ato foi praticado bem aqui, nessa data. Eu vou chamar aqui de D1, data 1. Muito bem. No primeiro caso, o que aconteceu? Aquela licença para tratamento de interesses particulares, ela foi concedida, né, aqui em cima, esse ato aqui, ó, ele apresentou um vício. Legal? Ele apresentou um defeito. Imagine lá que ele foi concedido por uma autoridade que não era competente, ou eventualmente houve ali um desvio de finalidade no ato praticado. Legal? O que vai acontecer, pessoal? Então, passado ali algum tempo, após a prática, após a expedição da licença, aqui, ó, foi identificado esse vício, foi identificado esse defeito e foi promovida a anulação daquele ato. Legal? A anulação daquele ato. E aí a grande diferença, uma das grandes diferenças que nós teremos entre anulação e revogação, justamente diz respeito aos efeitos gerados nesse desfazimento. Olha só, a anulação do ato administrativo opera efeitos retroativos, também chamados de ex tunc. Legal? Daldi, está faltando um T aí. É isso aí, pessoal. É o T da retroatividade, o T de ex tunc. Bacana? Então, o que vai acontecer? É como, amigos, se essa anulação ela retroagisse ao momento em que o ato foi praticado. Tá legal? Ela vai retroagir desde o nascimento daquele ato administrativo e é como se ele nunca houvesse existido. Porque na anulação, eu vou retirar o ato do mundo jurídico, eu vou retirar este ato aqui, ó, com efeitos retroativos, como se ele nunca houvesse sido praticado. Legal? Essa é a regra geral. A anulação opera efeitos retroativos, também chamados de efeitos ex tunc. Legal? Vou retroagir, retiro o ato viciado do mundo, sem que ele, é como se ele nunca houvesse existido desde o seu nascimento, desde o momento de sua prática. Tá legal? Isso é o que ocorre, amigos, na anulação. Mas vejam, agora nós vamos dar um outro exemplo para que vocês comparem aí a anulação com a revogação. É o seguinte, esse outro ato aqui, essa outra licença para tratamento de interesse particular, esse ato aqui não tinha nenhum vício, é um ato absolutamente legal. Bacana? Mas o que aconteceu? Passados ali um ano e meio, a repartição está com falta de pessoal. Eu preciso de mais gente, eu preciso de mais servidor aqui. Opa, aí eu me lembro. Eu me lembro que o fulano de tal, ele está gozando de uma licença para tratamento de interesse particular. O que eu faço, pessoal? Eu decido revogar. Eu decido revogar
aquele ato praticado anteriormente. Bacana? Então, aqui eu vou desfazer aquele ato que é legal, diferente do exemplo anterior, né? Mas por razões de interesse público, conveniência e oportunidade. Bacana? E os efeitos aqui, Daudi, como é que vão funcionar? Bom, aqui os efeitos serão prospectivos ou não retroativos. Legal? Ou não retroativos. E a gente grava aqui, ó, com N do ex nunc, né? De não retroativo. Bacana? É o N do nunc ali, não retroativos. Significa que, olha, tudo bem, foi praticado esse ato lá atrás, né, lá em D1? Foi sim. Agora em D2, aqui estou revogando aquele ato. Mas é o seguinte, todo esse período aqui, ó, eu vou aceitar os efeitos produzidos pelo ato durante todo esse período aqui. Imagine que o servidor ficou afastado ali por 1 ano e meio, tudo bem. Legal? Então ele ficou ali afastado por 1 ano e meio, sem trabalhar, sem receber a sua remuneração. Né? Então, de agora em diante, ele tem que voltar a trabalhar, porque o ato foi revogado. Bacana? Mas essa revogação vai valer daqui em diante. Eu vou respeitar os efeitos produzidos anteriormente. Porque aqui a retirada é por revogação e a revogação não retroage. Né? É o Nzinho lá do não retroage, do ex nunc. Aqui nós teremos efeitos daqui em diante, doravante, efeitos prospectivos e não retroativos. Tá legal? Então, já esse primeiro alerta para nós distinguirmos, né, a distinção entre os efeitos provocados pela anulação, ex nunc, retroage, com a revogação, efeitos prospectivos, não retroativos, ou ex nunc. Legal? Questão de prova sobre esse tema, meus amigos. Olhem só. Vamos lá, agora é ladeira abaixo nas questões. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde trabalha. Opa, nepotismo, né? Nomeou ali o irmão, parente ali de segundo grau. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Bacana. Sob o fundamento da ilegalidade, a administração pública deverá revogar, deverá revogar o ato de nomeação com a garantia de que sejam observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. E aí, pessoal? Isso aqui está errado. Por quê? É controle de mérito ou controle de legalidade? É controle de legalidade. Não é verdade? E o controle de legalidade não resulta na revogação. Ele vai resultar na anulação daquele ato administrativo, violação da súmula vinculante número 13 lá do nepotismo. Bacana? Então, não há que se falar em revogação aqui. No caso, será a anulação. Mais uma. Um edital de licitação foi publicado e em seguida foram apresentadas propostas. Beleza. No entanto, antes da etapa de homologação, o gestor do órgão licitador decidiu não realizar o certame. Ou seja, não foi adiante. Sob a alegação de que aquele não era o momento oportuno, olha a palavrinha, para tal. Nessa situação, ao decidir por não levar a termo o certame, o gestor praticou ato administrativo de anulação. Essa questão está incorreta. Por quê? A questão mencionou aqui algum vício, alguma ilegalidade? Não, né? Ela mencionou apenas que o edital, que aquela contratação não era oportuna. Quando eu falo em oportunidade, inconveniência, estou diante do controle de mérito. E o controle de mérito pode desembocar na revogação dos atos administrativos e não na sua anulação. Legal? Mais uma. Acerca do acesso à informação, servidores públicos, o processo, julgue o item que se segue. Bacana.
Caso edite ato administrativo que remova de ofício um servidor público federal, legal? Em regra, né, a remoção, vamos lá, foi praticado um primeiro ato, que é o ato de remoção. E a gente sabe que, em regra, o ato de remoção é um ato discricionário. Legal. Posteriormente, a administração pública pretende revogar esse ato administrativo. A autoridade pública deverá explicitar os motivos de sua segunda decisão com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. É o seguinte, pessoal, está dizendo aqui a questão que agora o poder público pretende revogar o ato de remoção. Está dizendo que é necessário motivar o segundo ato, ou seja, eu tenho que motivar esse ato aqui, ó. Isso aqui está correto. Nos termos lá da Lei 9784, que nós comentamos anteriormente, Lei Federal 9784 de 99, lá no seu artigo 50, nós temos uma lista de atos que devem ser obrigatoriamente motivados. Um destes atos é justamente o ato de revogação. Então, essa questão ela está correta. Beleza? Mais uma questão de prova. Considerando ato administrativo, o qual, contaminado por vício, tornou-se ilegal, ressalvada a apreciação judicial, respeitados os direitos adquiridos, a administração. E aí vem, pessoal. Nós temos aqui uma questão que está cobrando literalmente a súmula 473 do Supremo. Legal? Que diz que quando há vício, que quando há ilegalidade, a administração pode anular os atos. Então, eu já elimino todas essas que mencionam revogação. A letra A fala que não pode anulá-lo, já que seus efeitos são regulares. Errado, né? Ela pode sim anulá-lo. A letra E também está dizendo que não pode anulá-lo, porque dele não se originam direitos. Essa parte até está correta. Mas ela pode sim anular, de sorte que o nosso gabarito está aqui na letra C. Belezinha? Muito bem. Agora, pessoal, antes da gente fechar aqui esse bloco e passarmos ao estudo da anulação e da revogação de modo mais sistematizado, eu quero traçar um contraponto, um paralelo entre esses dois institutos, entre o desfazimento por anulação e o desfazimento por revogação. E olhem só, nós vamos ressaltar aqui, as 3 características principais de cada uma dessas retiradas, desfazimentos do ato administrativo. Em primeiro lugar, a anulação, ela tem como objeto atos administrativos inválidos. O que pode aparecer na sua prova? Atos ilegais, atos ilegítimos, enfim, atos viciados, por aí vai. Por outro lado, a revogação, ela tem como objeto não atos ilegais, mas atos válidos. Legal? Atos válidos. Aqui eu estou diante, na revogação, de uma reavaliação, de um controle de mérito dos atos administrativos. É um ato que não é mais conveniente, não é mais oportuno, ele não mais atende ao interesse público. Por outro lado, na anulação, eu estou dentro do controle de legalidade. De legalidade dos atos administrativos. Legal? A anulação, meus amigos, ela pode ser realizada pela administração pública. Legal? Pela administração pública ou pelo poder judiciário. Pela administração pública, em razão da chamada autotutela, pelo judiciário, no exercício da sua função típica, que é a função
jurisdicional. Beleza? E a revogação, Daldi? Quem pode revogar um ato administrativo? É também judiciário e administração? Não, pessoal. Aqui a revogação se dá apenas pela própria administração pública. Legal? A gente realmente estiver isso aqui bem internalizado, bem firme mesmo, a gente já consegue matar muita questão de prova importante sobre esse tema, né, sobre desfazimento, extinção dos atos administrativos, né, principalmente tendo em vista estas distinções aqui entre anulação e revogação. E para a gente fechar aqui, eu vou inserir mais uma última, que é o fato de a revogação gerar efeitos ex nunc, efeitos prospectivos, não retroativos, ao passo que a anulação provoca efeitos retroativos, efeitos ex nunc. Bacana? Com isso a gente fecha esse primeiro bloco sobre extinção dos atos administrativos.